pessoal, estão me ouvindo? Espero que sim. Vou procurar aqui um velho efeito. Olá, Darielle, querida, bem-vinda. Deixa eu ver onde é que bota o título aqui. Então, amigo, pede pra entrar aí. Tô tentando botar o título. Boa noite, pessoal. Como é que faz pra... Oi, Oh, mulher tá ei, como apanhando é que pro faz? Tito. Como é que faz pra fixar? Eu escrevo aqui na caixinha de comentário, é? E É, clico nos três pontinhos. Não, eu boto, aí ele envia, aí depois tu clica em cima e vai botar o nome, fixar comentário. Ah, tá. Clique em cima. Foi. Isso. Mas agora não tá Aí aparecendo tu a clica opção, em não. fixar comentário. Ah, achei. Aê! E 3 Gostei. a 0. Arraso. Amo. Maria Paula, meu amor. Titia te ama. Camila, irmã querida. Jéssica Catarine, maravilhosa amiga. Verônica, Dai. Verônica, cadê? Verônica, venha participar, viu? Você está convidadíssima. Pode solicitar que a gente envia. Oi, Lívia. E aí, bebê, começa aí. Cara, que livro forte. Ai, meu Deus. Começamos assim. Olha, eu fui reler ele hoje, né? Aí simplesmente eu acho que eu fiz escrever aqui umas 4 páginas, né? E detalhe, ainda não foi nem tudo assim que eu queria. E só pegando algumas coisas para relembrar, porque toda vez que você lê, você saca umas coisas que você não tinha entendido, né? E Sim. aí, para quem não sabe, esse livro se chama Espírito da Intimidade, né? Eu não sei se eu vou acertar o nome dela, Natan, mas é Sombufu Somé, né? É, eu E falo assim. é um livro maravilhoso. E é engraçado, Natan, que eu prestei atenção no subtítulo. Não sei se tu já viu o subtítulo dele. O subtítulo dele é Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar. Olha isso, cara. É o melhor resumo que tem. Porque é isso que esse livro vai falar, né? Justamente dessa questão da sabedoria africana, né? Ancestral africana, e como é que eles veem essa parte de relacionamento, né? E aí é um livro que, assim, não vai ser um livro que você vai ler e você vai dizer assim, nossa, sabe? Porque às vezes ele é muito diferente da realidade que a gente tem aqui no Ocidente, né? Então, você tem que ter todo um contexto e toda uma abertura até para ler esse livro, porque ele vai falar muito de questões de espírito, de ritual. Então, são coisas que às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas, né? Então, pode causar uma estranheza. Tanto que no Sim. final, o subtítulo, o início e o final do livro, eu achei assim sensacional. Às vezes tu vê como é que ela fecha o livro também, mas ela fecha assim, ó. Ela diz que talvez as pessoas achem estranho você estar lendo esse livro, né? E você falar dele, mas talvez seja a hora de celebrar o estranho. Tá grifado aqui. Eu me arrepiei todinho. Porque é isso. E aí, assim, para começar, né, é um livro que fala sobre o povo da Gara, da África Ocidental, né? E lá, uma das frases que eu anotei aqui, né?
eles entendem que o cosmo, né, que o universo é vivo e vibrante, e as relações servem ao espírito, à comunidade e os ancestrais. Então vai falar muito dessa parte da comunidade, né? Como as relações elas são feitas para a comunidade e não somente para você individualmente, né? Então é uma outra perspectiva que assim, quando você acessa, né, e você esse livro te toca, não tem como voltar, né? Não tem como você não enxergar as relações de outra forma, né? Eu diria assim, para começar. Sim, e eu acho muito incrível como a Somé, ela estrutura o livro, né? Eu acho ela muito didática. E ela não tá mais lá na África quando ela escreve, né? Ela casa e vai morar com o marido, acho que nos Estados Unidos, se não estou enganado. E aí ela sabe que essa obra pode chegar em pessoas aqui do Ocidente, como chegou pra gente. E aí ela faz esse início, todo esse contexto, de explicar como é que é a aldeia, explicar como é que é as crenças de lá, para depois ela pegar essas crenças e aplicar nos relacionamentos, né? Que, tipo, quando eu leio esse livro, eu tenho uma visão de, não relacionamento afetivo amoroso, mas relacionamento em geral, assim. E isso também foi um boom, né? Pra minha cabeça. E aí, o que eu gosto também dela é que, assim, ela já começa falando dela não, no prefácio, né? Prefácio que quem escreve diz assim: é, as questões do coração são iniciadas pelo espírito, e é para essa fonte que a nossa atenção precisa se voltar. Ao considerarmos a saúde e o bem-estar dos nossos relacionamentos. E aí o que é que fica assim pra mim? Tipo, de uma integração, sabe? Não são partes, é um todo. Então, e aí como tu falou, que eu também concordo, talvez quem é muito concreto, quem é muito racional, esse livro não pegue, esse livro não chega. Porque ele é muito, como ele fala do espírito, ele é muito do abstrato, ele é muito do sentir, e ele é muito do acreditar, ou você acredita ou você não acredita, né? E aí, partindo disso, eu penso sobre isso, que se relacionar é integralidade, é um todo, né? E isso dá uma compreensão de você estar atento a todas essas partes que ela vai esmiuçando de uma forma didática no decorrer do livro. Perfeito. Eu acho que começa o próprio começo do livro, né? Como tu disse, ela estrutura, mesmo que no prefácio se diga que é muito da tradição oral, né? Foi se pegando de falas da forma como ela falou. E às vezes você vê que ela fala algumas coisas que parece que não tem um sentido com o que ela vai falar no parágrafo seguinte, né? Mas tem uma estrutura geral, né? E aí, o que eu acho mais interessante é essa questão mesmo, para começar, da relação que eles têm com a natureza, né? A própria questão de se ver como aldeia, né? Toda vez no livro ela fala, eu fico muito marcada, ela diz que quando comenta com a mãe dela que ela e o marido dela vivem sozinhos numa casa. E aí a mãe dela pergunta, mas para que vocês têm essa casa enorme e vocês conseguem viver assim? Porque eles não conseguem ver essa realidade fora do viver em comunidade, né? E como a gente se desgarrou disso, né? A gente Sim. aqui do Ocidente mesmo, né? Como a gente acha que, tipo, ah, eu tô aqui, tenho minha família, é a minha comunidade mais próxima, né? E aí depois eu vou me casar, e aí eu vou fazer a minha família, que vai ser eu, meu marido, meus filhos, e pronto, e acabou, né? E como para eles isso não existe, sabe? Isso é muito. E aí várias vezes ela fala isso, né? Como essa questão da ligação com a natureza, com a aldeia, com a comunidade, ela traz esse senso de responsabilidade de todos, né? E aí não gera aquela questão de você se sentir sozinho. E nem de sobrecarregar o relacionamento, né? Porque ela fala muito isso. Ela diz que não tem como uma só pessoa dar conta de tudo, né? Dar conta de tudo que vai vir. Então, por exemplo, o seu parceiro, ele não vai conseguir abarcar todas as situações que você vai passar, né?
E aí, por isso que precisa da comunidade, por isso que precisa desse senso de aldeia, né? E isso cara, isso é muito, assim, muito interessante, muito fora do que a gente vive hoje, né? Infelizmente. Uma coisa que eu acho interessante também, bem no início, que ela fala, que é assim: o propósito de vida é central à existência e os relacionamentos são as avenidas para uma expressão. Perfeito. Simplesmente perfeito. E aí, é, é, como tu mesmo disse, isso dá uma sensação de enriquecimento da aldeia, de uma de você conseguir expressar você e o seu espírito e a sua ancestralidade, né? E você tem um propósito de vida, propósito de estar vivo. Ai, amiga, que óculos lindo, vou fazer um parênteses que agora não preciso Ai, dizer. Que óculos obrigada. lindo! Adorei, adorei. Amiga! E é isso. Aí deixa eu ver o que mais a gente pode estar comentando. Não, Ah, aquela parte também que ela fala que casa com o que tu diz, né? Viver em comunidade. Relacionamento não é um assunto privado. Cara, isso aí é muito interessante, porque é muito fora da caixa também, aqui da caixa do Ocidente, sabe? Porque lá eles entendem que o relacionamento é de todos. Então, tipo, acontece uma coisa com um casal, vai ser discutido por toda a aldeia, né? E como isso faz mesmo, tira essa coisa mesmo do amor romântico, né? Vai ter um capítulo mesmo que ela vai rebater bastante essa ideia do amor romântico, que a gente já falou aqui, de como isso foge dessa ideia do relacionamento com propósito, né? E do sagrado. E aí também tem uma comparação que eu achei sensacional, que ela faz em duas partes do livro, que ela fala que aqui no Ocidente a gente vive o relacionamento no alto da colina. Então, tipo, a gente começa lá em cima, né? Com o nível na de paixão, a paixãozona. paixãozona truando. E aí você tá apaixonado, empolgado e tudo, projeção e aquela coisa toda, a pessoa é perfeita. E aí quando você tá em cima, não tem para onde você ir, né? O que que vai acontecer? Você vai ter que descer. Então é por isso que tem esse declínio dos relacionamentos. E lá na cultura deles, né, na aldeia, o relacionamento ele começa embaixo da colina. Tanto que os relacionamentos lá eles são arranjados, né? Os anciões, que são realmente como se fossem os chefes, né? Lá eles não têm assim um político, é feito um conselho de anciãos que regulamentam as questões lá da aldeia. Homens e Eles mulheres, vão, de forma 5 homens e igualitária. 5 mulheres, né? Legal isso. E aí eles vão e vão procurar uma pessoa para você casar, né? E aí vão fazer vários rituais e tudo para poder saber quem é a pessoa, né? Que vai ter propósitos parecidos com o seu. E aí eles começam assim, por exemplo, você nem conhece a pessoa e vocês vão construir aquele relacionamento. Aí vocês vão subir a colina, entendeu? Então é uma perspectiva muito interessante, né? Sim. De E aí e é interessante também, que né, aqui pro Ocidente dá esse bugzinho. É, a região da aldeia fica na África Ocidental. é, Tem até aí o nome dos países, não tem nada, no começo tem bem ela no fala. comecinho, que aí depois com a colonização foi dividido. Foi Foi. dividido Costa do Marfim, Gana e outro que eu não tô sabendo, não tô Acho encontrando. que é Costa do Burkina Marfim, Gana Faso. e Tongo. Isso. E aí, ah, que aí pode causar um pouco de estranhamento do casamento arranjado aqui pra gente, mas tem toda uma filosofia por trás disso, porque quando você nasce, é feito aquele seu propósito através de um ritual, o espírito diz qual é o seu propósito, né? E você vai crescendo com aquele propósito ali. Então, cada pessoa né, das outras aldeias também tem isso. Então, você não vai casar com alguém aleatório. Você vai casar com alguém que o seu propósito case com o propósito daquela pessoa para que haja uma junção aí, né? Isso é interessante. E aí, até para pensar, tipo assim, como que você não pode casar com alguém muito diferente de você. Exatamente, que a gente vem falando, né? Nada de opostos se atrai. Os Não. opostos se matam, na verdade. Pode esperar que a facada vem. Os opostos se matam.
É. Não, E e aí aí, tu falou também, só uma frase para complementar, quando tu fala da parte do ritual da criança, cara, que ali é também sensacional, né? Porque eles entendem que todos nós viemos para cá, como tu disse, com um propósito. E aí, quando a mulher está grávida, eles fazem um ritual para poder ouvir, né, o que que aquela criança veio fazer aqui, né? O que que qual é o propósito dela na Terra. E aí fala por meio da mãe e tudo qual é. E aí ele diz, essa frase eu escrevi, sabe? Crescer é um processo de esquecimento. Porque ele diz que a criança até 5 6 anos, ela sabe exatamente o que ela veio fazer aqui. E aí depois, né, quando vai amadurecendo, vai esquecendo. Por isso que muita a gente tem sempre uma pergunta que eu nunca esqueci no livro do Poder do Que É, porque ele sempre diz assim: lembre do que você gostava de fazer quando você era criança. Porque quando a gente é criancinha, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente gosta, entendeu? Só que depois a gente esquece. Depois o mundo vai jogando tanta a coisa gente em é cima da corrompido, gente. Emanuele. A gente é Exatamente. corrompido. A gente é corrompido. E a gente esquece do que veio fazer aqui, entendeu? Então, lá na cultura deles, né, na aldeia deles, eles têm vários rituais para que a pessoa sempre se lembre de qual é o propósito dela, né, e venha fazer o propósito dela. Então, para mim, essa frase ficou marcada. Crescer é um processo de esquecimento. Isso é muito forte, sabe? Porque depois a gente vai ter que fazer muita coisa para lembrar da nossa essência, né? Para lembrar de quem a gente é. Sim. E aí eu tava falando justamente sobre isso. É, como que você precisa, e eles têm isso muito forte, de estar fortalecendo o seu espírito para que você não se perda do seu propósito, para que você siga, como ela disse lá no início, com saúde, com bem-estar e tudo mais. Aí o que é que ela fala? Que as pessoas, quando saem da aldeia e vão para países, né, países colonizados, vamos chamar assim, é, eles voltam com a visão muito deturbada, sei lá, essa palavrinha aí mesmo. É, porque eles já foram corrompidos ali. Então muitas daquelas coisas não fazem mais sentido, né? Por quê? Porque são visões de mundo muito diferentes. E aqui também é um detalhe interessante que a gente está dizendo que a forma melhor de se viver é igual na aldeia da Somé. Até porque a gente não está lá, né? Mas a proposta aqui da gente discutir é isso, é uma nova proposta de se relacionar, uma nova proposta de viver. E a gente pega aquilo que fizer mais sentido pra gente, né? Então, só que a gente pode aqui, inclusive, também, né, quem não concordar com algumas coisas, a gente pode, inclusive, dialogar também sobre isso. E aí, já que tu falou na criança, eu me lembro que tem duas frases que é muito importante para mim, que ela diz assim, que eu, inclusive, já testei aqui nas nossas outras lives, que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança, e aí ela complementa, que é preciso, inclusive, uma aldeia inteira para fazer com que essa mãe descanse. Exatamente. Ou seja, você não é sozinho. Você literalmente não é sozinho. Você não tem esse senso de individualidade, de egoísmo como se tem por aqui. Não, você é sempre troca, você sempre vai precisar do outro, o outro sempre vai é, poder te ajudar de alguma forma. E eu acho isso incrível no exemplo que ela dá, que é o seguinte: é, todo mundo é lá não tem essa divisão. Ah, fulano é meu primo. Não, é todo mundo irmão e tio, né? E aí eu não, uma criancinha, né? Uma criancinha, ela pode, todo mundo é pai dela, todo mundo é tio dela, todo mundo é mãe dela. E aí ela Ela pode pode escolher, né? pode escolher onde eu vou passar o dia com esse meu pai bem aqui. Vai lá e aprende tudo que tem para aprender. E aí volta, e vai para o outro, vai para o outro. Isso é muito. E os pais não têm a paranoia de, poxa, meu filho, sei lá, não me ama, ou meu filho tá indo. Não, porque não tem esse senso de individualidade, não tem esse senso de que aquela pessoa me pertence. Não, ela pertence à aldeia. Né? Então, o amor é dividido, o amor é coletivo, o amor é compartilhado ali. E eu acho isso muito interessante, né? Essa visão. E que faz muito sentido quando ela vai falar do relacionamento, que causa essa questão
de novo, tô falando aí do espiral, que você começa na base e aí vai subindo, né? E aí, por exemplo, e aí quando é que acontece? Quando tem alguma desavença no casamento, você não precisa resolver você e seu cônjuge, né? Você traz para a aldeia, e justamente por conta dessa filosofia, que você não é sozinho, que você é comunidade, que todo mundo está ali para lhe ajudar. Então, uma pessoa de fora pode ter uma visão que pode te ajudar naquela crise ali. E eles sentam e faz todos os rituais, e as mulheres conversam, e os homens conversam, eles conversam entre si para resolver. E eu acho isso muito interessante, tipo, a aplicação dessa filosofia. Por isso que eu acho tão importante ela explicar como é que é no início, assim, que quando você vai adentrando no livro, vai começando a fazer sentido ali. Com certeza. Como a Lorena falou aqui, ó. Aqui temos o famoso quem pariu Mateus que balance. Exatamente. Infelizmente. E como isso gera culpa, principalmente na mulher, sabe? E Porque sobrecarga. sobrecarrega demais, a mãe tem que dar conta de tudo, sabe? A mãe tem que ser perfeita, o filho tem que pegar no peito na hora que nascer, tem que estar todo o tempo ali, rente. E quem é que cuida da mãe, né? Quando a mãe também está cuidando do filho. Ninguém pensa sobre isso, entendeu? Então, essa questão de ver mesmo a aldeia para cuidar de uma criança, nossa, isso com certeza traz um alívio, sabe? Tira essa sobrecarga toda em cima da mãe, sabe? Porque não é só a responsabilidade da mãe, da mulher, né? É a responsabilidade de todos, do pai, dos avós, dos sogros, de toda a comunidade. Então, eu acho isso muito interessante também dele, sabe? Esse senso mesmo de responsabilidade compartilhada, né? Uhum. Sim. E aí, falando já nessa parte mesmo de relacionamento, né? Teve duas frases que eu anotei também. Primeiro, ela diz que intimidade é algo sagrado e não se brinca com isso, né? E segundo, tem uma parte que ela fala assim, durante 3 parágrafos sobre casamento, que, meu Deus do céu, casamento é duas almas se tornando uma. Almas ainda distintas, formando uma entidade. É uma forma de unir os dons de duas pessoas para fortalecê-los e torná-los ainda melhores. Então, você vê todo o tempo que o conceito deles de casamento é como se servisse a um propósito, né? E aí, por que que o livro é Espírito da Intimidade? E agora, relendo, eu entendi, né? Por isso que é sempre bom você ler, né? Porque eles entendem que, por exemplo, todos nós somos espíritos, né? Nós somos alma, a gente, né, já tem algo de nós antes da gente vir. Somos espíritos que estamos aqui em um corpo. E aí, o espírito para eles é tudo isso, é energia vital, né? É a força vital que nós temos, né? Como você chama tudo isso. O espírito está na natureza, está nos animais, está no riacho, nos rios, em tudo. Então, eles têm uma cultura, né, muito ligada a essa questão da natureza, que o espírito está em tudo, né? Está em todos os lugares. Então, se unem duas pessoas, aquelas duas pessoas transformam um só relacionamento, e aí tem o espírito daquele relacionamento, né? O espírito da intimidade, como se fosse um terceiro. E aí isso é muito interessante, né? Porque você vê o casamento mesmo, além do casal, né? Você vê que o casamento para eles, ele serve inclusive para toda a comunidade, né? Eu Então, acho isso incrível. então, tipo assim, a comunidade se empenha para que o casamento dê certo, porque é para eles também, né? É uma dimensão muito forte. Então, que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso e quando eu li eu falei, caralho, faz muito sentido. Que é quando uma pessoa se casa, é a aldeia que faz, né? O casamento. O noivo só chegou lá pra se casar. Lindos e belos. E aí, é... Ai, é porque meu pai ainda Eita, tá, amigo, tá doendo meu aí? pai ainda tá Eu doendo fico com a ainda. cara de dor aí. Ai, sim. Fiquei preocupada. E é, não, tá, eu a gente botei aqui uma almofadinha. E aí, me perdi. Ah, sim. Quando uma pessoa se casa, né? Quando duas pessoas se casam, é, é um. E por que que a comunidade ajuda? Porque quem está se casando não são aquelas duas pessoas. É toda a comunidade, inclusive os casais que já estão casados. Estão renovando os votos ali, né? E aí eles aproveitam para renovar os votos dele. Eu achei assim de uma simbologia incrível. Sensacional, pô. Porque ele diz isso, ele diz que você não diz sim só uma vez, né? Na live você tem que falar isso constantemente. A cada um ano eles fazem a renovação dos votos do casamento. E aí isso combina muito com uma coisa que nós acreditamos, né? Amor não é sentimento, amor é ação. Então,
Não tem como você achar que, a gente casou hoje aqui, pronto, vai ser feliz para sempre, não precisa mais investir em nada, tá tudo garantido. Cara, não existe Uhum. isso, entendeu? Não existe. Não existe. Você tem que estar todo o tempo renovando os votos, diário, né? A Conquistando as confissão. pessoas. Exatamente, a conquista é diária, não tem nada garantido, né? Exatamente. Porque você, quando você está no relacionamento, todo dia quando você acorda, você escolhe permanecer Exatamente. naquele relacionamento ou não. Então, é uma escolha diária, É. né? E outro ritual que eu também acho muito interessante deles é a simbologia do ritual. É que assim, que aqui, teoricamente, era pra ter, mas a gente deturba tudo. Que é dos padrinhos, né? Sim, também achei massa. Os padrinhos, lá também tem os padrinhos do casamento. E eles são literalmente os padrinhos. Eles ocupam essa função. Quando o casamento está em crise, o noivo procura os padrinhos dele, a noiva procura os padrinhos dela. Se os padrinhos não dê jeito aí, que eles vão para o regente da comunidade, para os anciões e tudo mais. E faz muito sentido. Só que aqui, no Ocidente, é meramente comercial e marketing. Porque os padrinhos só estão ali para gastar um pouco mais de dinheiro, fazer aquela pose na foto e assinar um papel. Mas Exatamente. não Depois, exerce essa função. E justamente por quê? Porque os casais daqui do Ocidente ficam muito reclusos, né, no seu mundinho de casado e não expõem suas fraquezas, suas vulnerabilidades, seus conflitos. Aqui, ó, pra mim é um capítulo primoroso, é o dos nossa, conflitos. eu anotei esse capítulo, Natan do céu, olha. Meu Deus, bora falar logo Capítulo, pra ele, vamos. ó, para mim, os mais assim que me impactaram, o Amor 9 romântico e conflito. a ilusão do romance, a Uhum. dádiva do conflito e também o divórcio e perda, cortando a videira. Caralho, viu? Puta que Hum. pariu. Nossa, eles são muito fortes. Porque realmente ela vai assim no cerne da questão toda, entendeu? Então, uma coisa que eu Eu- anotei que eu achei muito para nossa live de quando a gente for falar de terapia, mas eu achei sensacional. Quando ela vai perguntar para os pais dela, né, se ela deve se casar, e aí a mãe dela responde para ela: Você não pode nos perguntar, estamos ligados demais a essa questão para lhe dar bons conselhos. Eu achei isso tão interessante, sabe? Porque, tipo assim, às vezes a gente vê que essa é a questão, às vezes, com a nossa família, né? Você vai, pede um conselho, e aí a pessoa, no afã de te aconselhar ou te ajudar, acaba falando, mas não percebe que você pode estar contaminada, né? Porque você vai estar envolvido com aquilo ali. Por exemplo, se a minha filha vai viajar para morar em outro país e ela vai me pedir um conselho, lógico que um lado meu vai querer dizer que não é para ela ir, né? Então esse meu conselho vai ser válido. E aí eu achei isso assim de uma maturidade dele, sabe? Reconhecer que tipo, eu realmente eu tô muito envolvida, eu não tenho como te aconselhar, né? Então é sensacional, achei isso E é muito por isso fantástico. da importância da aldeia, né? Exatamente, Porque porque se eu não aí posso te tem outras aconselhar, pessoas que podem aconselhar, né? sim. Eu adoro o capítulo do conflito porque ela fala que o casamento vem pra você crescer, né? Pra você tornar pessoas melhores. E aí ela, no capítulo seguinte, ela fala que o conflito ele existe. Ele tem que existir. Pra que Ele é você seja uma necessário. pessoa melhor. Só que, Exatamente. obviamente, ela diz assim, tipo, você não consegue viver todo o tempo no conflito, porque ocorre um desgaste, mas também você não consegue viver todo o tempo Sem no conflito. good vibes, né? Sem conflitos. Não, porque vocês são pessoas, são duas pessoas diferentes, uma pessoa diferente, vão conversar, vão tentar se entender e aí o conflito pode vir daí. Mas ela diz que o conflito, ele tá ali para mostrar que você precisa aprender alguma coisa. Só que o que é que acontece nas relações líquidas do Balma? Que as pessoas não suportam conflitos. As pessoas não querem conversar. Então, na hora que dá o mínimo de choque possível, beijos, não te quero mais. Eu também achei essa parte aí sensacional, porque é justamente isso, né? Porque ela diz que lá não existe divórcio, não existe a palavra divórcio lá, né? Porque eles não trabalham com essa dimensão. Os casamentos eles são feitos realmente para serem construídos, né? E a forma como eles lidam com o conflito é sensacional, né? Teve até uma fase que eu anotei que ela diz assim:
dizem que os problemas ficam com medo quando são expressos. Então, tipo assim, cara, eles falam do que eles estão sentindo, entendeu? Eles são incentivados a expressar o que não tá bom. E aí, um dos rituais que é tipo, é como se fosse o que a gente faz aqui, senta e conversa. Senta e expõe o que tá bom, o que tá ruim, o que não gostou. E aí eles tentam falar isso de uma forma partindo realmente do coração, né? De Sim. expressar o que está sentindo e não culpando ou querendo achar o culpado, entendeu? E aí as outras pessoas da aldeia, elas também podem participar daquele momento e conversar e ajudar a opinar, entendeu? Então é muito interessante porque eles realmente incentivam essa coisa de você expor o que sente. Tanto que tem vários rituais também, na parte que ela vai falar, né? Dessa coisa do homem e da mulher, que os homens são incentivados a chorar, entendeu? São incentivados a entrar em contato com as emoções deles, para justamente sair dessa coisa, né, que a gente tem mesmo, esse lado do machismo, que impede as pessoas de expressarem, né, e os homens, principalmente, de expressarem o que estão sentindo. Então, eu achei sensacional, assim, sabe? Como realmente aquela coisa de ver o conflito como uma oportunidade de crescimento, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui é assim. Ela diz aqui: você conhece as forças e as fraquezas da pessoa com quem você se casa. E aí, justamente por isso, porque tem esse diálogo, e o que eu acho incrível é porque as pessoas, elas não se, lá, elas não se relacionam com máscaras, É, que é o que no Ocidente a gente faz, a gente veste máscaras, com certeza. né? E pra poder agradar, ou pra não desagradar o outro. Aí acaba que as pessoas não conhecem nem as nossas forças e nem as nossas fraquezas. Se a gente não mostra, se a gente veste máscara, a pessoa está se relacionando com as máscaras e não com a sua real essência, a sua real intimidade. É como ela diz, né? O romance significa esconder seu verdadeiro ser para ser aceito. Uhum. Forte, né? Porque aí ela fala justamente isso. A gente cria um personagem, né? Quando tá conhecendo alguém. E aí ela vai falar que, tipo, era muito mais fácil dizer pra pessoa: olha, isso aqui sou eu. Aqui é até onde eu posso ir. E aí, se você puder me ajudar, a gente pode fazer isso e isso. Mas não, né? As pessoas querem criar um personagem para o outro ali, ou atender uma expectativa do outro que elas não vão sustentar muito tempo, né? E aí, tem uma parte também que eu anotei, né, que ela fala que a gente tem que se lembrar que a energia que a gente vibra, algumas pessoas vão responder. E que a gente deve deixar clara a nossa intenção quando for se relacionar com alguém, né? Porque as pessoas têm que ter certeza de quem é que elas estão se relacionando. Amiga, é Cara, muito que a gente fala, né, esses dias. muito. Olha essa parte aqui, amigo. Ó. A franqueza é necessária desde o início para que as pessoas saibam em que estão se metendo. Ser muito legal nem sempre é a melhor coisa. Cara, é isso, entendeu? Tipo assim, cara, diz o que é que tu quer. Ó, se você quer só sair com a pessoa, só pra ficar ali com a pessoa, fala isso, entendeu? Mas não fica inventando uma história toda e tudo, e você não vai querer se relacionar com ela depois. Então, tipo assim, pra que mentir, entendeu? Pra que inventar uma coisa que você não é? Não entendo, né, isso. Então, eu acho que essa coisa de você realmente falar a verdade desde o começo, tipo, intencionar o que você quer também, né? Porque para mim, tudo hoje é o poder da intenção. Quer se relacionar por deixa que se expressa, entendeu? Em tudo. Eu sempre uso esse exemplo, né? Às vezes eu falei isso na primeira live, mas tipo assim, você quer se relacionar, nosso amigo Marcos, né? Você quer se relacionar, mas aí, sei lá, você não quer entrar nesses aplicativos. E aí você tem um Instagram. E o seu Instagram, eu tô vendo que o seu Instagram só tem foto do céu, de planta. Como é que você está expressando que você quer se relacionar, entendeu? Então a gente tem que dizer mesmo, falar os quatro ventos, né? Mas de uma forma que seja nossa, que te deixe confortável, que você quer se relacionar com alguém. Tipo, se a pessoa não quiser, ótimo, mas pelo menos você não vai ficar naquela expectativa de, ai meu Deus, será que ele vai querer ou não? Pergunta logo, e põe logo, ó, realmente, depois de um tempo, eu quero isso para minha vida e tal, quero me relacionar, quero algo sério. Qual o problema de expor isso, entendeu? O outro não quiser, é ótimo, amor próximo, vida que segue. Isso. Sim. É, vamos falar agora sobre a intimidade. Eita, massa. Intimidade
pra eles, tipo, não existe o sexo, né? É, eu Se também a achei palavra isso. sexo, né? Ele Me fala lembrei, acho que eu intimidade. anotei isso. E aí, eu acho, partindo desse ponto, eu já acho, a gente já podia fechar por aqui. Porque não existe essa palavra. Essa palavra é ocidental. Uhum. E quando você se relaciona. Calma bem. Oi? Participação especial. Sim, sim. Eu tô ocupado. Participação especial agora. Sim. Voltando. Quando é, eles dão esse nome de intimidade, já é sinal que não é uma coisa banalizada, Banal. né? Porque eles veem é sagrado quando você se doa, né, para aquela pessoa ali de corpo e alma, né? Porque inclusive eles acreditam, eles falam que essa troca sexual ela é muito revigorante e muito reparadora. Então é muito responsável com quem você vai trocar sua energia sexual. É por isso que não pode ser com qualquer pessoa. Porque ela disse, se você estiver triste, você vai passar tristeza para aquela pessoa, e se você estiver alegre, você vai passar alegria para aquela pessoa. Então, ela diz que o intimidade barra sexo, para quem não leu o livro, tem esse poder de equilíbrio, De cura, né? Ela usa às vezes cura, a palavra cura também. para ver a força que tem, né? E como algo sagrado, né? Isso aí também achei interessante. Lá eles estão desde muito cedo ensinados sobre esses conceitos todos, né? Sobre intimidade e tudo. Então ela fala que eles têm uma educação muito voltada para isso. E aí ela diz que como Elas, isso é elas não chegam no casamento sem saber nada. exatamente, como isso é diferente aqui do Ocidente, né? Porque aqui as pessoas não sabem de nada, é um tabu, ninguém conversa sobre isso, né? E aí ela diz que é por isso que às vezes as pessoas têm tanta curiosidade e às vezes se perdem, né? Fazem tanta coisa que acaba se machucando, porque não são ensinadas, né? E aí essa questão de conversar sobre isso e ver mesmo a sexualidade, né, como algo sagrado e também como se fosse algo mesmo assim também do dia a dia, né? Uma coisa que pode ser conversada, que pode ser vista de uma forma natural. E aí, isso também é muito interessante, né? Porque isso quebra muita coisa, né? Muito... Tem gente que, por exemplo, vive mal porque nega a sua sexualidade, né? Que não gosta de falar sobre isso, que tem vergonha e tudo. E quanta gente sofre por causa disso, né? Porque a gente vê isso como uma coisa que tem que ser reprimida, uma coisa que tem que ser, né? Não pode ser conversado sobre isso. Ó, Ou ela diz, até, e aí é doido, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa reprimida, é uma coisa que todo mundo quer, é uma coisa que é banalizada, né? Porque aí essa coisa de tipo não ter, não ver como sagrado, não se ver como sagrado, faz a gente acabar fazendo isso, né? Relações vazias mesmo, né? De sentido, de conteúdo, de propósito, né? tipo, você ficar nu pra uma pessoa é muito fácil. Mas você se entregar pra uma pessoa é difícil. E ela diz assim: a intimidade de um casal não é a busca pelo prazer, é a busca por um tipo de poder que somente o espírito pode dar em um contexto sagrado. Aí passa aí, permitindo-nos ser verdadeiros e estar totalmente presente. Se você busca apenas o prazer, a intimidade será muito curta. Rapidamente, você estará terminado. Se você conseguir ver a intimidade como algo guiado pelo espírito, e além da limitação do prazer, ele poderá ter um efeito duradouro, poderá trazer vitalidade e cura. Nossa, é lindo demais. Beijos, é isso. Cara, é muito legal, muito legal. Esse livro é muito fora da caixa. Porque ele realmente tira, sabe? Tira essa coisa toda que a gente vê, né? Engraçado que ele casa com muita coisa, né? Que a gente lê, casa com esse próprio conceito aí do Bauman, né? Das relações líquidas que a gente vive. Então, vai muito disso também, né? De viver fora dessa caixinha que foi colocada da gente, né?
que é só isso. E também, como tu falou naquele momento, né? A gente vai muito nessa coisa do consumismo, até nas relações, né? Você não tem essa, eu tô aqui com a pessoa, apareceu um conflito. Não, não quero, tá dando muito trabalho. Tchau, próximo. Também tem que ter o cuidado com isso, né? Então, é você buscar esse equilíbrio entre com quem se relacionar, como se relacionar, e como isso tudo tem a ver também com você se conhecer, né? Com você saber do autoconhecimento, de quem você é, tudo. Eu penso muito sobre isso, né? Sim, de um livro é muito fácil de encontrar em PDF na internet, mas me manda um aí no zap que eu te mando. Uma outra coisa que eu acho incrível sobre a questão da intimidade, que ela diz que expressamos o conceito de sexo como uma viagem com alguém. Isso! Puta que Caralho, não anotei, mas é isso aí. pariu. Meu Deus, é perfeito, perfeito esse conceito. Viajar com, viajar com Isso, alguém. viajar com. Uhum. Meu Deus, E, acho sensacional. uhum. E ela diz que o melhor é porque é, as duas pessoas querem ir nessa viagem, querem ir para algum lugar. E normalmente é um lugar desconhecido para os dois, mas mesmo assim as pessoas querem ir. Ai, que Exatamente. Isso fofinho! mesmo. E tipo assim, ó, o viajar não significa querer chegar, né? Não necessariamente ter Uhum. que chegar. Eu acho que é aquela coisa do ir junto, né? Do querer estar ali com o outro naquele momento, né? Tanto que ela fala, eu não sei se tu teve essa impressão, mas pelo menos na hora que eu visualizei, ela diz que você tem que abrir um espaço para intimidade, né? Eu acho que quando ela fala isso, é realmente tipo de criar um ritual mesmo, né? É Isso. aquele Uhum. momento da intimidade ali, vocês estejam ali protegidos dentro do círculo de cinzas Hum. mesmo, né? Então ela fala como se fosse um ritual mesmo, porque pelo que ela comenta, lá as mulheres dormem com as mulheres e os homens dormem com os homens, né? E aí Dentro de quando uma eles dentro de uma mesma construção. E quando eles se casam, não tem lua de mel. A gente também é muito diferente, né? Não tem lua de mel. Então, o que acontece? Quando eles se casam, a mulher vai dormir com a mãe do cara, né? Com a sogra. E aí, eles têm que criar um local, um momento para que eles possam ter essa intimidade. E é uma coisa muito ritualizada, né? Por isso que é realmente um aspecto sagrado da coisa mesmo. Eles criarem um momento para estarem ali juntos. E ela disse que quando criou, mesmo sem conhecer o marido dela, né? Conheceu só depois, quando ele chegou já. Quando eles criaram um ciclo, né? Criaram a intimidade deles, é como se eles já se conhecessem de muito tempo. Então, Uhum. esse aspecto também é muito interessante. Como eles ritualizam, né? A gente estava falando sobre rituais, e aí eu lendo o livro, né? Ele casa perfeito com outras coisas que eu tenho estudado, né? Que eu tenho lido, da doutora Francis. E aí, como a gente perdeu, né? Essa coisa do ritual, né, amiga? Eu acho que a gente vê isso muito como uma coisa de bruxo, de bruxaria, de coisa negativa, mas não tem nada disso, sabe? Eu acho que ritual é como que, para nós, o que seria mais próximo, para algumas pessoas, é como se fosse uma oração, aquele momento da oração. É você estar ali e se conectar com algo sagrado seu. E você vai fazer uma ação para que aquela coisa interna se torne algo concreto, né? Algo Uhum. externo. Sim. Então, eles ritualizam muito, porque eu acho que é até uma forma mesmo da gente, do nosso cérebro, né, do nosso interior, entender aquilo ali como um marcador, né? Como um momento que está sendo modificado, que está gerando uma nova energia. Então, isso é muito interessante também. Sim. Sim. Aí chega na parte da ilusão do romance. Ah, é sensacional. Que eu acho pra mim um dos melhores capítulos. É, Também. e aí ela fala de uma coisa. Ana Clara, o livro é ótimo. Tem PDF na Maravilhoso. internet. Ela fala desse negócio que tu tava falando antes, né? Do aspiral, que começa lá no topo e aí só desce. Que ela fala que é
O suicídio da lua de mel. Eu amei esse termo. O suicídio da lua de mel. Porque você tá ali muito bem, tudo muito bom. E aí você se casa. Aí depois é só ladeira abaixo. Porque quando não é feito. Quando vocês não se, quando as pessoas não se encontram, né? Na verdade. Isso acontece muito aqui no Ocidente, né? Justamente porque ela tá. Aí onde ela tá falando isso porque as pessoas vivem muito dessas máscaras, né? E aí depois que se casam, aí tem uma maior proximidade, né? Então a pessoa vai literalmente conhecer mais o outro, na sua intimidade mesmo. E aí ela diz que é o suicídio da lua de mel, começa ali. Né? Porque elas começam a se conhecer e ver Não é nada disso. que tinham plantado. Você cria uma pessoa, né? Engraçado que quando ela usou esse termo da colina, cara, teve uma coisa que eu nunca esqueci em alguma dessas novelas da Globo aí, que tinham essas culturas também. Eu não sei se foi a da Índia, Caminho das Índias, mas lá eles tinham uma expressão muito interessante. Eles falavam que a gente aqui no Ocidente, a gente se casa quando a panela, como se fosse uma panela d'água, ela está fervendo. Então a gente casa quando está realmente no ápice da paixão. E lá não, eles casam ainda quando a panela ainda está com água fria e depois ela vai esquentando. Então tu vê que é outra sabedoria ancestral de uma cultura parecida que confirma a mesma coisa, né? Confirma essa coisa de que tipo o ideal era a gente realmente se relacionar, eu acho que até com o mínimo de expectativas possíveis, né? Como realmente vocês falam às vezes, né? Eu acho que quando a gente não está nesse ideal muito apaixonado, né? Você consegue ver o outro como talvez de fato ele seja, e Ela não diz como aqui, Manu. como Ela a diz aqui, gente ó. quer que ele seja, né? O romance significa esconder seu verdadeiro ser para ser aceito pelo outro. Aí você vira o senhor perfeito e a senhora perfeita. E aí você começa a fazer tudo para agradar, não é para você ser não, para você agradar o outro, né? Para que o outro te aceite, para que você atenda a expectativa do outro. E aí dá uma imagem falsa de mim mesmo, ela diz, onde eu não tô sendo honesto nem comigo e nem com o outro. Por isso Isso que é a é ilusão verdade. do romance. Por isso que o romance, ai, au, ele não existe assim. E o E, mito do amor romântico mesmo, né? Essa coisa de tipo, que a gente sempre fala, vai chegar alguém que vai me salvar, que vai resolver todos os meus problemas. Cara, não vai. Quem vai resolver seus problemas se chama você mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente precisa desse tapão na cara, sabe? Porque a gente perde muito tempo nessa coisa de, principalmente às vezes nós mulheres, né? Talvez ainda é arraigado aí dentro da nossa mente essa ideia de que vai chegar um príncipe no cavalo branco e que vai nos salvar. E não tem, sabe? Não existe. Tem que ser a gente por a gente mesmo. Eu acho que quando você vê o outro mais como alguém que chega para agregar na tua vida, né? E quando ela fala realmente da questão do propósito, sabe? Eu tenho o meu propósito e o outro tem o propósito dele. E aí a gente se encontra. E aí nós dois temos um propósito em comum. Então, quando o relacionamento ele serve para isso, né, ele tem um sentido até com a própria comunidade, cara, isso é muito maior do que só alguém que chega para salvar todos os meus problemas, entendeu? Que você tira essa dimensão individualista, né? Essa dimensão uhum, mesmo muito básica. E aí até que ela fala mesmo a questão da sexualidade, né? Que é interessante, ela diz que lá eles não conseguem se olhar com esse olhar sexual, entendeu? Como eles convivem muito, como a gente falou, né? Todo mundo é seu irmão, seu pai, sua mãe, então eles não têm esse olhar. E aí isso tira essa dimensão da gente olhar as pessoas só pela atração física, né? uhum. Você tem um sentido muito maior de, acho que de ver o outro como realmente um ser sagrado, né? Como um ser humano que é, né? Então isso também é muito interessante, né? Na forma da cultura deles. Eu vi um post esses dias que era assim: você, homem, você consegue elogiar suas amigas sem uma conotação sexual? Né? Good question. Eu grifei essa frase. Ela diz assim: o tipo de atitude que as pessoas têm quando iniciam um relacionamento determinará
o que acontecerá mais tarde. Perfeito. Se houver algo não dito, isso provavelmente levará à morte do relacionamento. Tudo bom? Tudo Ainda tem bom. mais dois ainda, continua. Acho que ela fala mais alguma coisa depois disso aí. Se, eu marquei. Se, por exemplo, o seu parceiro estiver escondendo algo e pensando, se eu mostrar essa parte de mim, ela vai se assustar e fugir? Bem, ele pode ter certeza que um dia você vai se assustar e vai fugir. A Parece com fraqueza. quem? Parece Isso era com quem, o velho? O Marcos, acho que o Marco. Marcos precisa ler. Marcos dá os créditos para Somé, tá bom? A fraqueza é necessária desde o início, para que as pessoas saibam em que estão se metendo, que era o que eu já tinha falado. Ser muito legal nem sempre é a melhor coisa. Mano, eu já tinha dito. Adoro. Não, e sabe o que que eu acho interessante também? O Marcos postou isso esses dias. Marcos Boaventura. Muito bom esse Instagram. É, Ele postou assim: se o cara chega pra você e diz assim, você é demais pra mim, acredite e saia. Porque é verdade, entendeu? É tipo isso. Se você ficar pensando assim, cara, se eu mostrar quem eu sou, a pessoa vai se assustar e vai embora. Cara, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não adianta você esconder, porque, como a gente falou, as máscaras uma hora caem, entendeu? Então, até mesmo cientificamente falando, nessa questão toda da projeção, do começo de um relacionamento, o máximo que dura é de 3 meses, né? E às vezes um relacionamento, né, ainda cria, você ainda vai sofrer ainda por uns 3 anos. Então, assim, uma hora vai cair, entendeu? Uma hora você não consegue manter uma coisa que você não é por muito tempo, entendeu? Então, mostra logo quem você é. A economia de tempo. A gente tem que pensar nisso, economia de economizar tempo. tempo, entendeu? Por Tempo é favor. vida. A gente Muito está bem. vendo aí, infelizmente, cada dia que tempo é vida. A gente não sabe quando é que a gente vai embora daqui. Então, para que que você vai ficar perdendo tempo, escondendo quem você é, com medo do outro ver quem você é? Se ele ver quem você é e ele não gostar, Não ótimo, sustentar? livramento. Você se livrou. Ou então a vida te livrou dele, entendeu? Porque tem pessoas também que não sustentam a gente. Então, ótimo, vida que segue. Amor ao próximo, né? É Vamos ao isso. próximo. E aí, e por isso que é tão importante, a gente disse agora no outro capítulo, tão importante que é a comunicação, que é outro capítulo que tu gosta muito, né? Que a comunicação é a expressão do sentimento. Eu achei isso incrível. Comunica, abre aspas, a comunicação é a expressão do sentimento. Fecha aspas. Somé, 1932. Estou brincando, mas é muito velho o livro. E aí, ela diz que a conversa é um ritual. O ato de você parar para conversar é um ritual, porque você não está falando só por você, você está falando, o espírito também está falando ali também, né? E aí, é, é a partir da conversa que você consegue se colocar, ouvir o outro, ser ouvido e se ajustar. Por isso que os não ditos é muito perigoso nos relacionamentos. Porque se não diz, não tem como se ajustar. Exatamente. E aí ela fala isso, lá eles têm rituais diários, né? Ou a cada 5 dias, para que os casais tragam à tona essas coisas. Para que eles Sim. falem, porque isso aí vai acumulando, entendeu? Aí ela mesmo diz, no começo a gente releva tudo, né? Só que aquilo ali vai virando uma bola de neve, em cima da gente, a toalha em cima da cama. No começo você, cara, não vou falar nada não, mas depois que ele vai te enchendo o saco, então senta logo e fala e conversa, e olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui dá pra acordar. Porque a gente tem muito isso, né? E aí, cara, essa parte aí pra mim também é muito real. Tem muita gente que vive isso, de tipo assim, quero evitar conflitos. Não vou falar isso porque vai gerar um estresse. Não dá pra viver evitando conflitos, gente. Não dá. Entendeu? Uma hora ou outra vai estourar, vai acumular, vai ser pior. Então, assim, é melhor sentar e resolver logo o babadinho do que ficar guardando coisa e aí uma hora estourar e não tem como reverter. E aí, interessante falar isso porque ela fala disso aqui, né? Nessa parte da comunicação. Que o corpo fala. Se você ficar todo Exatamente. tempo engolindo esses sapos, uma hora seu corpo vai falar. Trazendo aqui para o nosso ocidente, você vai somatizar. Eu não É, falei isso no livro, né? Mas eu estou traduzindo na minha linguagem. Você vai somatizar, você vai ficar doente. Porque isso é uma coisa, porque uma coisa
a pessoa fazer e não te incomodar. Você pode passar por cima. Quer dizer, não vai ser nenhuma questão. Mas se uma coisa é uma questão pra você e você engole, uma hora você vai ficar doente. Uma hora o seu corpo vai falar. E aí vai estar aí. E aí quando pensa assim, ah, os relacionamentos lá na aldeia são lindos e maravilhosos. Não, não são. Ela fala que justamente que tem esses conflitos, que tem as coisas ruins, até falando assim, coisas ruins acumuladas, só que eles usam os rituais para colocar para fora, né? Todas as coisas ruins acumuladas são colocadas para fora. Ela diz isso. E aí, geralmente, as mulheres conversam com as mulheres, sei lá, no café da manhã, que ela diz, né, que é um ritual. Os homens, quando saem para caçar, conversam com esses homens. Ou seja, eles expressam tudo aquilo ali, todos os sentimentos, tem uma abertura, né, para a comunidade ouvir, para a pessoa falar e a comunidade escutar. Então tem esses momentos, né, que aqui a gente também foi perdendo. Dificilmente as pessoas querem escutar, parar para escutar, que você não tá bem. Você tá passando por algum... Ou a pessoa diz, é foda. Não, mas é isso. E É tá complicado. tudo bem. É complicado. Ou Tem, assim, olha, se eu fosse é, você, tudo bom. preguiça. Tem uma parte também que eu anotei que ela diz assim, quando falou da doença, né, na África disse que quando uma pessoa adoece, todo mundo está doente. Cara, forte, viu? E aí eu fui pensar na nossa forma de viver, sabe? Tipo assim, quando a gente está doente, é meio que como se fosse uma coisa individual nossa, né? E tanto as dores físicas quanto, por exemplo, as outras dores, né? Psíquicas até, né? Mas já pensou se a gente pensasse sobre isso? De tipo assim, cara, fulano tá doente. Meu Deus, eu realmente me preocupo com isso. Porque se tem alguém doente, todos nós também estamos doentes, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente vive uma epidemia, né, de ansiedade, depressão, o mundo está doente, né? E aí, o que que a gente faz com isso, né? Então, assim, esse pensamento de tipo assim, cara, tá todo mundo doente, e o que que a gente pode fazer? Ou vamos nos preocupar, vamos fazer alguma coisa, né? Talvez tirasse a gente um pouco desse individualismo, né? De que a gente achar que só a gente pode resolver nossos problemas, e não vai, né? E cai muito no que a gente fala, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que são estruturais. A gente não vive sozinho. Então não adianta eu estar aqui bem, né, na minha casa e tudo, sendo que no mundo as pessoas estão passando fome, estão com dificuldade. E também não é por isso que eu também vou ficar mal aqui sofrendo, entendeu? É uma coisa muito que você tem que achar uma justa medida para poder nem se alienar demais, mas também não entrar na dor demais e se martirizar por isso. Mas eu achei interessante esse conceito, né? De Sim. tipo, um adoeceu, todo mundo adoeceu, e aí por isso que a comunidade vai lá tentar ajudar e resolver o problema, né? Porque sente Ó, que aquilo ali é coletivo, né? pensando assim, por exemplo, o suicídio, né? Suicídio, ele é um fator individual, não sei se fator, mas assim, é uma atitude individual, é isso, é uma atitude individual de um adoecimento coletivo. Porque quando a pessoa se mata, a pessoa primeiro que ela não quer morrer. A pessoa se mata porque o social não acolheu essa pessoa. Social não encontrou estratégias para que ela possa expressar o seu ser. E aí isso pode generalizar para todas as outras coisas, como você falou. Por que, que o mundo está tão depressivo e ansioso? Sabe? Por que, que as pessoas estão tão depressivas e ansiosas? Então, por que, que o mundo está tão depressivo e ansioso? O que é que está por trás disso? Certas pessoas preferem se medicar. Não estou dizendo, não sou contra a medicação. Mas as pessoas preferem uma coisa mais paliativa, momentânea e rápida do que você parar para ver. Será que é o sistema capitalista que está fodendo a vida das pessoas? A perda da conexão dessa comunidade, né? Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Camila. Mas existem relatos de relacionamento que a aldeia não conseguiu ajudar? No livro é interessante. Como não existe essa parte de divórcio lá, né? Ela faz um paralelo quando, por exemplo, alguém morre. Tu lembra dessa parte? E aí, Ou quando a então também, pessoa... Manu, por exemplo, eu vou só chegar aqui, chega aí, tu explica.
É que é assim, Camila. Vamos dizer que são etapas, pelo menos foi assim que eu entendi. Os homens têm um problema no casamento. Aí os homens se reúnem com os homens e a mulher se reúne com as mulheres. Geralmente os padrinhos do casamento. Não, não conseguimos resolver. Vamos para os anciãos. Aí reúne toda a aldeia. Não, não conseguimos resolver. Ah, então vamos para os anciões, né? Que são as pessoas que têm um poder decisório na aldeia. Não, não conseguimos. Então a gente vai buscar um olhar de uma outra aldeia. Ela cita esse exemplo. Eu vou procurar um lugar de uma outra aldeia. Um ancião de uma outra aldeia, por exemplo, se for uma coisa nova. Ah, a gente não viveu isso. Então eu vou buscar um ensinamento de uma outra pessoa que pode já ter vivido isso para nos ajudar. E aí vai buscando essas alternativas. E aí vai falar, que depois eu complemento, que é a minha crítica. Aí tu fala da morte. Mas, assim, pelo que eu entendi, né, eles sempre vão buscar essa questão dos ajustes, né? Mas, por exemplo, um exemplo que ela dá é que ela diz que, que até poderia ser feito para o Ocidente, um ritual, né? Porque ela fala que lá, quando as pessoas morrem, eles fazem um ritual para separar, né? Para separar aquele laço. Eles entendem que as pessoas têm uma união ali, tem um espírito que foi criado para aquele casamento, né? Então, eles fazem um ritual de separação, aí para que a pessoa possa ir, né? A pessoa que morreu possa realmente se libertar, e aí eles entendem, né, que as pessoas, que eu acho interessante mesmo, né? Você pode ir, o seu corpo não está ali, mas seu espírito fica, né? Ainda vai acompanhar o outro e tudo. Só que quem fica aqui fica livre. Mas eles dão um tempo, né? Tem um ano para a pessoa viver aquele luto, para fazer uma série de rituais, para que de fato possa de novo voltar a energia vital para ela, né? E ela é acolhida, ela vai para casa de um amigo, depois ela pode voltar para casa dos familiares e tudo. Então eles têm todo um processo de separação. E aí lá eles usam uma videira, uma videira meio seca de um lado e verde do outro, né? Aí eles fazem um ritual de separar a videira no meio. E aí é uma das formas de dizer que a energia das pessoas foi desvinculada, né? E aí ela até usa esse exemplo como se fosse para usar no divórcio, né? Porque no exemplo do divórcio, ela entende também que existe uma ligação ali. E aí é por isso que as pessoas às vezes sofrem tanto, porque a ligação ainda continua, mesmo que tenha ocorrido o divórcio. Aí ela sugere pegar uma videira toda verde e fazer um ritual de separação da videira. E aí é como se fosse a energia das pessoas realmente se desvinculasse. Muito simbólico, né? Mas é interessante. Sim. Hum, ó, ela fala uma coisa também interessante, que aqui no Ocidente a gente tem muito a ideia de culpabilizar o outro, né? E aí, que também é muito um dos mitos do amor romântico. Porque, tipo, é, eu, teoricamente, sou o senhor perfeito. Então, se tá acontecendo alguma coisa, a culpa não é minha. A culpa é do outro, já que eu não quero adentrar nas minhas questões. E aí ela diz que lá eles têm um ritual e um espaço para que o casal fale suas mágoas, mas fale as suas mágoas e não a culpabilizar o outro por isso. Quando eles falam, quando eles expressam, eles estão jogando aquela energia, aquele sentimento fora. E aí, quando eles terminam, de certa forma, eles saem mais revigorados. E aí depois eles conseguem conversar, porque o sentimento já foi expressado, então eles conseguem tipo voltar pro senso ali, esvaziou aquele sentimento ruim e aí eles conseguem conversar para aparar suas arestas. E ela fala assim: quando não damos ouvidos às pequenas coisas que acontecem à nossa volta, acabamos tendo terremotos enormes. Tudo bem. É isso, porque é de grão em grão, né? Como eu disse, às vezes é os pequenos sapozinhos que você vai engolindo, que vai guardando, que não vai, cara, uma hora vai explodir. E essa coisa de evitar o conflito mesmo, entendeu? Eu achei isso aí sensacional, sabe? Porque, Natan, é meio que a gente vive muito aqui no Ocidente, né? Presta atenção, por exemplo. O próprio fato das pessoas ainda terem muito medo da terapia. O que é, se não, uma fuga de ter que lidar com seus conflitos e com suas questões, entendeu?
Então, a todo tempo, aqui é como se a gente vivesse nesse mito mesmo do Senhor perfeito, Senhora perfeita. Cara, eu não tenho problema nenhum, tá tudo bem na minha vida, não vamos falar sobre isso, só pede fruto, entendeu? Não é assim, sabe? É, até estava vendo stories hoje muito interessante do um curso, né, que uma mulher que eu sigo vai vender e tudo, e aí a pessoa perguntando por que esse curso faria sentido para ela ou não. E aí ela respondeu assim, olha, às vezes a gente é muito racional e aí a gente não presta atenção no tanto de tempo que a gente perde sendo racional e cético demais, entendeu? Porque se você prestar atenção, as emoções, cara, elas fazem a gente, às vezes, a gente não saber lidar com elas, faz a gente perder muito tempo. Quanto tempo a gente não passa, às vezes, travado, se bloqueando, não fazendo um sonho da gente, porque você não sabe lidar com Uhum. aquilo. Isso aqui poderia estar acontecendo há muito tempo, né, Natan? Mas, tipo, quantos Sim. processos a gente teve que fazer até eu ter coragem de chegar aqui e poder conversar naturalmente sobre o que a gente gosta, entendeu? Quantas coisas, às vezes, você tem de, tipo, até de outros relacionamentos mesmo, e essa parte ela fala também, né? Ela diz que não adianta muito você ficar sair de um relacionamento para outro sem se curar, sem se Sim, a cuidar, porque vida. você vai levar as mesmas questões para o relacionamento seguinte, porque você é a mesma pessoa, você não mudou nada. Então, se a gente não olhar para as nossas questões, se a gente realmente não tiver essa coisa de, cara, deixa eu sentar aqui e olhar para isso que está acontecendo comigo, então, se estiver tendo conflito, deixa eu tentar resolver isso aqui logo, parar de procrastinar isso aqui. Cara, isso aí vai nos bloquear, vai nos fazer perder um tempo valioso, né? Que você poderia estar vivendo coisas tão incríveis, né? E você está se privando disso. Sim. E aí, me lembrei aqui também que ela, tipo assim, fala, quando você se casa, você tem um, né, o seu espírito, o seu propósito, a pessoa tem o seu espírito e o propósito dela, e quando vocês se casam, você tem o espírito de vocês e o propósito de vocês. Mas ela fala que isso não anula a individualidade das pessoas. Que você continua tendo o seu propósito de vida e o seu espírito. Você apenas trouxe mais um propósito de vida do casamento. E eu acho isso muito bonito, porque casa muito com o que tu estava falando, né? Que eu, pra mim chega assim, pelo menos isso muito forte. Da gente se conhecer, da gente saber quem a gente é, saber para onde está e de onde vem, onde está e para onde vai. Ter isso muito claro e muito forte dentro de si. E aí é mais fácil até para você dizer e para outra pessoa que está do seu lado compreender também. E aí você fica muito mais livre e muito mais disponível para essa troca, Sim, né? Quando com você se certeza. conhece, quando você desenvolve esse autoconhecimento, assim. Sim, porque tu sabe quais são os teus limites, sabe o que é que tu aceita e tu não aceita, entendeu? Tu sabe o que é que tu quer, tipo assim, cara, Que se é você isso não aqui tem para quer. me oferecer, amigo, não dá, entendeu? Deixa, ou então, tipo, isso aqui Vamos eu ao acho que próximo. dá para trabalhar em cima, isso aqui eu acho que é uma coisa interessante, vai dar para investir uma energia. Ou então, aqui que a gente sempre tem conversado muito, né? Dos movimentos. Eu faço movimentos, você faz o seu movimento. Aí sim, vale a pena, né? Mas tem que ter essa questão mesmo de, cara, você saber quem você é. É clichê, né? Parece tão. Sim. Hoje eu olho assim umas coisas assim, eu fico O assim, óbvio bicho, precisa ser dita, Manoel. cara, tipo, depois tu entende, entendeu? Bicho, olha, quanto mais você se conhece, mais melhora a qualidade das relações que você tem, Natan, como tu disse. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu vou atrair pessoas que realmente são mais alinhadas com quem eu sou. Isso não é Uhum. bate-papo místico, quântico, não, gente, é real. E ela fala isso, eu achei interessante quando ela diz. As pessoas no Ocidente sempre devem se lembrar que a energia que vibram envia uma mensagem que somente certas pessoas vão responder. É isso, Manu, entendeu? é o que a gente Cara, nesse fala. momento eu me senti tão justificada, Natan. Eu tenho noção. Porque, cara, é isso, ó, à medida que tu vai te conhecendo, tu vai te trabalhando, sabe? Tu vai cuidando de ti, tu vai te tratando bem. Cara, vai vir pessoas assim para você. Vai vir pessoas que Ó, vão lhe tratar bem. Porque as pessoas tratam a gente do jeito que a gente se trata. uma coisa que a gente sempre comentou.
que eu acho que é um exemplo muito clássico do que tu disse. É, a gente quer que pessoas nos ouçam, quer, senão a gente não estaria fazendo uma conversa aberta, como a gente já vem fazendo. Mas a gente tá tão seguro de si que a gente vem quem tem que vir. A gente tá fazendo um movimento. Vai chegar em quem tem que chegar. Vai sentir quem tiver que sentir. Fica quem tiver que ficar. E fica quem tiver que ficar. É isso, entendeu? Então, tipo, isso é muito bom, isso é muito libertador, sabe? Porque tu não depende da energia do outro, entendeu? Tu depende da tua. E a gente só pode fazer pela gente, minha gente. Tá? Por isso que tudo que digam assim, ah, você tem que fazer isso para atrair alguém. Não, tu não tem que fazer nada para atrair alguém, não. Seja quem você é, que as pessoas vão vir até você. As pessoas que realmente tenham a ver com você vão vir até você. E aí é uma coisa que eu sempre presto atenção a isso, sabe? Você presta atenção em quem está vindo. Se quem tá vindo com coisas que você não acha interessante, será que aquilo ali não tá em você? Entendeu? Então, preste atenção. Todas as pessoas, como diz minha psicóloga Qual é a sua maravilhosa, energia que você tá vibrando pra o estar que, que chamando você essas está pessoas? emanando? Se você não está gostando do que está vindo, preste atenção no que você está mandando, entendeu? O que você tá E, querendo? exatamente. Então, as pessoas são chaves, entendeu? Elas são chaves. Kézia, meu amor, ó, a Kézia disse. Por isso e por tudo isso, o diálogo é tão importante. E é verdade. Ela fala, Sumé fala, que quando a gente expressa os nossos sentimentos, os problemas eles ficam com medo. Eu Achei isso tão adorei isso aí, poético. cara. Eu adorei. Adorei. Dizem que os problemas ficam com medo quando são expressos. Meu Deus. Achei essa parte aí todinha, ela é muito legal. Porque, tipo, é isso. Quando. Sabe o que que eu lembro também? É, fazer uma analogia muito louca aqui, mas não sei se você tem alguém que gosta de. Já, já. Que hora foi aquele método de tomar? De 12 em 12 horas. É? De 12 em 12 horas. Sim, mas que hora foi? Depois que tomou Tome injeção lá. remédio. Não, eu já falo contigo. É? Já já eu falo contigo. Tudo bom? Ó, pressão, meu amigo. Ah, porque eu tô Já doente. tomou seu remédio, queridinho? Não. Tomar só Pois mais toma. tarde. Mas tem que tomar na hora, Natan. Mas não Veio tem da hora, eu live brigando contigo. não comecei a tomar ainda. Tá tudo programado, tem que tomar um horário pra eu tiver acordado próximo amanhã, aí eu tenho que tomar de novo, entendeu? E Tudo vou já programado. concordar com a tia aí. Mas, enfim, sim, fazendo a live, sabe, a questão de você dar nome ao problema, ou você falar do problema. Cara, não sei se tu leu, né? Mas Harry Potter. Isso eu li no Li. coisa da doutora Francis. É engraçado, ó, se tiver alguém aí. Mas, por exemplo, por que que não se fala o nome do Voldemort lá, né? E aí você vê que o Dumbledore e o Harry, eles falam o nome dele. Porque quando você não fala o nome de alguma coisa, dá um senso de medo muito grande. Então, eles chamam o Mistério. Voldemort de aquele que não deve ser nomeado. Eles não querem falar o nome dele. Só que quando você fala o nome, perde o poder, porque parece assim, cara, é uma pessoa normal, ele não é esse bruxo todo poderoso, não, entendeu? Então, é essa questão de dar nome às coisas, entendeu? Quando você fala sobre um problema, você dá nome a um problema, você diminui o tamanho daquilo. Fica mais palpável, fica Palpável. mais concreto, mais fácil de lidar, entendeu? Então, eu achei Sim, sensacional. Os problemas ficam com medo quando são expressos. Sacada massa, sabe? sim. Então precisamos nos permitir a nos abrir, liberar nossos problemas das garras da nossa mente. Perfeito. Sensacional. Minha pipoca tá acabando, é sinal que E ainda tem mais um, Guardiões. Sensacional também. tô chegando. Calma. Guardiões. Ela vai falar sobre a questão da homossexualidade. Sim, Muito massa também, como eles veem, sabe? Sensacional. Sensacional. Eles sim. são considerados guardiões dos dois portões, né? Eles é como se tivessem essa questão dos dois mundos, né? E como lá para eles é uma Uhum. coisa tipo, ok, eles não andam falando sobre isso, entendeu? Não é uma questão como aqui. E eu achei também isso de uma Que eles sabedoria. estão muito bem resolvidos com a Ó, sexualidade deles. exatamente isso. Sabe isso que eu disse, cara, é um povo tão resolvido que para eles isso não é uma questão, sabe? Não é uma questão.
Muito interessante. Porque essas pessoas também têm uma, não são aqui como, né, as pessoas LGBTQIA+, são excluídas da sociedade. Não, lá eles têm um lugar, Eles têm eles têm uma função, um um propósito. propósito. É muito interessante. Achei fantástico também. Sensacional. Sim. E o final, né? Que foi o que eu te falei aí, que ela diz isso, né? Se as pessoas acharem estranho você lendo esse livro, talvez seja a hora de celebrar o estranho. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de realmente questionar alguma coisa, né? E pensar de que há outras formas, sabe? Eu acho que há outras formas de viver, eu acho que há outras formas de se relacionar. Eu acho que o mundo tá, espero, né? Quero acreditar, sou uma otimista, realista, mas eu quero acreditar que a gente está vivendo para um mundo melhor. E, tipo, às vezes não é uma coisa assim de outro mundo, sabe? São coisas que estão lá, são sabedorias antigas, ancestrais, que sempre falaram isso. E quando tu vê, quanto mais tu estuda, né, várias culturas e tudo, tu vê que tem uma coisa em comum, né? Se tu for estudar lá a minha professora de yoga, né, entrou aí rapidamente para estudar os livros, né, do yoga antigo, se tu for estudar do budismo, se tu for estudar da mitologia, de qualquer desses países e tudo, de todas as culturas, tem essas coisas em comum, né? Essa coisa da comunidade, essa coisa do amor, sabe? Do amor mesmo como algo sagrado, como algo universal. Então, do respeito, né? Do respeito à natureza. Como a gente se desconectou, sabe? Às vezes quem é que não sente que é simplesmente você botar o pé no chão e parece que a energia da gente volta, né? Então, por que que a gente perdeu isso, né? Por que que a gente perdeu essa conexão de, tipo, olhar para a lua e ver como é que a lua tá? E ver que a lua tá assim, e ver que a lua tá assim e, tipo, ver como isso influencia a gente, né? Então, eu espero realmente esse resgate, sabe? Esse resgate de uma coisa que é nossa, que sempre foi nossa. E a gente está acessando aqui, Foi o tá que a se gente lembrando, né? foi o que a gente comentou no dia 31, né? Já que tu falou da lua, a gente comentou sobre isso. Que é como que é bonito de ver as mulheres se apropriando do dia 31, do dia das bruxas, que vocês são as netas, as bisnetas que não conseguiram queimar, né? E acho que isso é um saber ancestral. Tipo, você, as mulheres estarem vivas hoje, é um saber ancestral, Com sabe? certeza. É você é, entender que tem um propósito, sabe? E acho que o nosso papel agora, né, até para honrar os nossos ancestrais, deixar também nossos legados aqui dentro do que a gente está fazendo, dentro do que a gente pode, dentro das nossas condições, porque a gente também vai ser e já é ancestral de alguém, né? Com Então é certeza. continuar, estamos aqui continuar lutando, né? E É resistindo, isso. ainda mais que a gente somos duas pessoas pretas, continuar aqui resistindo, que não é fácil, mas que também é muito revigorante, né? Com certeza. E é aquela coisa, né? Como a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito, né? Algumas coisas para nós são óbvias, entendeu? Mas quantas pessoas não têm acesso, né? Quantas pessoas não podem estar conversando sobre isso ou participar de conversas assim? Então, Quantas pessoas não aí, conheciam o livro que entraram aqui, né? exatamente, entendeu? Pede Exatamente. nosso Então, privado que a gente manda o livro em PDF. Porque isso. não Porque tem ele mais para comprar. não tem mais para comprar esse livro. Ele não tem, só em PDF mesmo. Então, assim, muito legal. E aí também, né, Nathan, vai ter uma coisa especial a partir de agora, né? Vamos lançar a nosso lado marqueteiro. A gente fez essa live porque a gente vai abrir um grupo de estudos sobre esse livro, entendeu? Se você gostou, se você se interessou pelo tema, fique atento nas nossas redes sociais, que a gente vai estar lançando essa semana, provavelmente hoje ou amanhã, um grupo de estudo. E é um grupo para além do estudo. É um grupo de acolhimento. É um Exatamente. grupo de troca, De né? afeto. De afeto, onde a gente vai expressar nossa afetividade nesse grupo, mediado pela Somé, mas não só pela Somé, e que a gente espera quem se sentir convidado, quem se sentir chamado,
São vagas limitadas. E, Limitadíssimas. e aí fiquem atentos. Então, se E aí, você nesse quer. momento também, né, é mais para a gente vai fazer mais voltado para o grupo, né, para as pessoas Mano, pretas, né? travou. Ai, não acredito. Voltou? Voltou, meu amor. É porque Minha é muita internet. beleza. É muita beleza. Os Pix É, não sustenta. não sustenta, a internet já tá dando problema. A gente vai dar todas as informações aí no. A gente vai fazer um postzinho, vai colocar todas as informações para vocês e já vai abrir as inscrições, acho que hoje, né, amigo? Vai abrir hoje, Sim, tá bom? Aí vai ter tá tudo bom. lá. Quem quiser participar desse grupo com a gente, com certeza vai ser tipo isso, é isso aqui. A gente batendo papo, trocando ideia, querendo ouvir vocês, trocando experiências, se dengando, entendeu? Muito dengo. A gente gosta Muito disso. dengo. Muito dengo. Ah, obrigada, Sim. Cíntia. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa, meu amor? Só Só te essa agradecer, pipoquinha meu aí, essa amor. pipoquinha gostosa aí. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Comenta aí quem é que queria ser essa pipoca aí, ó. Comenta aí. Eu queria ser essa pipoca. Tá gostosa. Obrigada, Camila. Minha irmã maravilhosa. Te amo. Obrigado, Nossa, Camila. nossa marqueteira aí, ó. Perfeito. Todas as Poxa, artes. ficou lindo. Nomac Studio, viu? Melhor, melhor, melhor. Pois é isso, Sim. gente. Um beijo, boa noite, uma semana abençoada para todo mundo. De muita proteção, de muita Amém. paz. Que Deus nos proteja, tá bom? Achei. Gente, e viva. Beijo. O Vou mundo tá deixar convidando a salva, gente a Natan. viver. Essa daqui eu senti de deixar salva. Vou deixar salva. Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, vou deixar tu salvar essa. Tá bom, então. Beijo, tchau, Beijo, beijo. tchau.